Chevrolet Cobalt de primeira geração, tá pensando em comprar um carro desse, mas tem dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo vamos fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Mais especificamente estamos falando aqui de um Cobalt LTZ 1.8, 8 válvulas flex manual, ano 2013, versão top de linha desse Cobalt de primeira geração. E vamos começar pelos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2024. Começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 37.727. Tabela FIPE ligeiramente acima desse valor, R$ 38.021. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIPE, vamos pegar na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 38.579,71 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIPE, aproximadamente. Então, para esse carro ficaria em R$ 1.520,84. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, R$ 39,36. Seguro, também é bem interessante considerarmos aqui para um carro desse, para veículos com até próximo dos 10 anos de fabricação, no caso do Cobalt aqui, a sua linha de produção começou mais ou menos nessa época e foi vendido por vários anos, então o carro aqui ainda tem muita peça de reposição no mercado, vou considerar aqui uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIPE, o que daria R$ 1.901,05, mas lembrando que esse valor aqui é apenas uma média, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não, então para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de depreciação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos voltar lá em novembro de 2021 e pegar o valor dele de tabela FIPE, que era de R$ 39.086. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, esse carro teve uma depreciação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 355, ou 0,91%. Apesar de que nesse período tivemos uma movimentação atípica no mercado, né? Vários veículos subiram de preço e agora caíram novamente, né? O Cobalt hoje já está custando um pouco mais barato do que há 3 anos atrás. Então, baseado nessa diferença de preço aqui nos últimos 3 anos e pegando uma média que esse carro caiu por ano, vamos considerar esse valor aqui para uma futura depreciação, você ter mais ou menos em mente quanto esse carro também vai te custar com relação a isso, né? Então, somando IPVA, licenciamento, seguro e considerando a depreciação média anual, esse carro vai te dar uma despesa média por ano de R$ 3.816,25 ou por mês R$ 318,02 que você tem que ter em mente que esse veículo vai te dar de despesa por mês, que esse veículo vai te custar, para que você se planeje financeiramente bem para a compra de um carro desse e não passe maiores sustos aí nas suas finanças. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Cobalt 2013 1.8? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 164. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 348. Kit de velas da NGK, encontrei as 4 aqui por R$ 74, preço, eu diria, dos mais acessíveis com relação a velas de ignição. Já os pneus, 1956515, encontrei os Pirelli Cinturato P1 por R$ 1.636, já os 4 pneus média de R$ 409 por pneu. Óleo de motor, especificação aqui da Chevrolet para esse ano modelo, deve usar um SAI 5W30. Capacidade do cárter, 3,5 litros, então você vai precisar comprar 4 litros de óleo. E eu cotei aqui um Acedelco 100% sintético API SN 5W30, ficaram em R$ 196 esses 4 litros. Correia de acessórios encontrei da Gates por R$ 79, eu diria um preço até razoável.
Claro que aqui não tem valor de tensor incluso, é o preço só da correia. E a correia dentada, essa sim, já com tensor incluso, também da Gates, eu encontrei aqui por R$158, também um dos kits de correia dentada mais baratos que temos no nosso mercado. Falando agora de filtros, todos cotados da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$47, filtro de óleo, R$20, filtro de combustível, R$23 e o filtro de cabine, R$29. Já os amortecedores, eu encontrei os 4 da Nakata, pressurizados a gás por R$1.224, também um preço razoável, se tratando de um sedã de porte médio, praticamente, né? Um degrau abaixo do Cruze, mas em dimensões podemos compará-lo com um veículo de porte médio, sim, com certeza. E nesse valor não estão inclusos os kits de coxins, batentes, coifas, nada disso, é o preço só dos 4 amortecedores. E como estamos falando da versão com câmbio manual, não entram custos aqui relacionados à troca do fluido de transmissão. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Cobalt 2013, fica por R$3.998, eu diria um valor bem acessível para você ter um carro desse aí na sua garagem, sem se preocupar muito com o custo alto de manutenção. E é claro que você não vai gastar tudo isso aqui de uma vez quando comprar um carro desse. No primeiro momento, né, talvez você troque ali um óleo de motor com filtro, depois um kit de velas, mais para frente uns 2 pneus. Esses são custos que você vai ter ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Mas para ser dessa forma, você tem que pegar um carro que tenha sido bem cuidado pelo dono anterior, tenha passado pelas manutenções preventivas, tenha usado o óleo correto, porque senão é um motor que pode apresentar problema como qualquer outro. E claro, não só se preocupar com a manutenção, mas também com toda a parte de documentação, para ter certeza que esse carro não tem nenhum impedimento, nenhuma restrição judicial, por exemplo, que possa te dar dor de cabeça quando for transferi-lo para o seu nome. Verificar também toda a parte estrutural, para ter certeza que esse carro não passou por nenhuma colisão séria que possa, inclusive, comprometer a sua segurança a bordo. E para que você não se esqueça de nenhum item importante quando for avaliar seu próximo carro, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Então esse somatório aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos, vários que eu fiz nesse mesmo formato e saber qual tem a cesta de peças mais barato, qual vai fazer mais sentido para o seu uso, para o que você espera de um carro, para o que você tem de orçamento também. E para isso eu vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo aqui para você conferir. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Cobalt, agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação aqui com gasolina, que conforme o site da Petrobras, o preço médio do litro de gasolina a nível nacional está cotado em R$ 6,10 agora em novembro de 2024. Para um carro que tem um tanque de 54 litros, você gastaria R$ 329,40 se ele tivesse com o tanque 100% vazio. E falando de consumo, para isso eu tenho que pegar dados oficiais aqui para passar para você. Na cidade é um carro que faz 7,1 km por litro com etanol, 9,2 com gasolina. Na estrada, 9,7 no etanol, 12,6 na gasolina. Essa versão aqui com motor 1,8 vai ter um consumo um pouco mais elevado. Mas na prática, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, na estrada você consegue números até melhores do que esses oficiais aí, com certeza. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia com tanque cheio dentro de cidade, esse carro vai ter um alcance de 383 km com etanol e 497 com gasolina. Já na estrada, 524 km com etanol, 680 com gasolina. A vantagem é que ele tem um tanque mediano, então mesmo se você tiver um consumo um pouco elevado, ainda vai ter uma autonomia minimamente satisfatória. Mas agora vamos calcular quanto você gastaria em média por mês com combustível. Para isso, vamos partir de uma ideia que você rode uma média de 1.000 km por mês. Apesar que tem gente que roda muito mais, tem gente que roda muito menos, mas aqui uma média nacional fica em torno de 1.000 km por mês. E é claro que você não vai rodar só dentro de cidade ou só em estrada, né? Uma hora você vai pegar estrada, uma hora você vai pegar um trânsito mais pesado, a média vai cair, né? Então, vamos pegar aqui 50% de cidade, 50% de estrada e fazemos uma média de consumo. Então, peguei 9,2 km por litro, né? Consumo de gasolina na cidade, com 12,6 na estrada, somou, dividiu por 2, temos um consumo médio global do tanque de 10,9 km por litro. Então, para você rodar 1.000 km, você gastaria R$ 559,63, considerando a gasolina R$ 6,10 o litro. Ou seja, para você rodar cada quilômetro, o seu custo é de 56 centavos. Claro que esse custo pode variar um pouco, dependendo do preço
que você pagar no combustível aí na sua região, na sua cidade. Inclusive, fala para mim aqui nos comentários quanto está custando em média o litro de gasolina aí na sua cidade. Mas é fato que ainda assim é um custo de quilômetro rodado um pouco elevado, né? Um carro de motor mais potente um pouco, com consumo de combustível, dependendo da situação, um pouco alto, então não vai ser dos mais econômicos hoje aí no mercado nessa versão específica. Mas, em compensação, ele entrega até uma boa lista de equipamentos tratando de um sedã 2013 de série. Nessa versão top de linha LTZ, vem com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal, freios ABS, farol dianteiro de neblina, sensor de estacionamento traseiro e cinto de 3 pontos com apoio de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro. Sistema de som de série conta com leitor de CD e conexão USB nessa linha 2013 aqui do Cobalt. Então, não tem tanta conectividade assim. Vários veículos tinham um sistema de som já com Bluetooth, entrada para cartão de memória, volante multifuncional, então aqui ficou devendo bastante em conectividade. Além disso também, eu senti falta aqui de uma opção de ar-condicionado digital, controlador de velocidade, itens que vários outros veículos da categoria já entregavam. Então, ele tem sim o mínimo necessário, mas é só. Por exemplo, não tinha também Isofix nesse ano de fabricação, né, 2013, nem como opcional. O cinto de 3 pontos com apoio de cabeça para quem vai no meio do banco de trás ali também não estava disponível. Então, aqui uma lista que deixou um pouco a desejar, principalmente em itens de segurança. Mas falando em conjunto mecânico, ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, aqui ele vem equipado com motor GM Família 1. Para todos os efeitos, ele também vinha lá na Spin. E é um comando de válvula simples no cabeçote sincronizado por correia dentada. Mesma origem lá dos GM Família 1 mais antigos, que vinha no Astra lá nos anos 90 e vários outros veículos da marca. Aqui no Cobalt ele entrega 106 cavalos de potência na gasolina, 108 no etanol a 5.400 RPMs. E um torque de 16.4 kgfm na gasolina, 17.1 no etanol a 3.200 RPMs. Números bons até. Para um sedã de 1.122 kg, a relação de peso-potência fica em 10.4 kg por cavalo. E o 0 a 100 executado em 10.5 segundos. É um carro bem espertinho de fato, de respostas bem ágeis, até porque aqui é um motor de 2 válvulas por cilindro, que tem como uma das suas principais características entregar já torque máximo num giro um pouco mais baixo. E isso é ótimo, você não precisa ficar esticando tanto as marchas para ter total desempenho. Falando em marchas aqui, o câmbio é um manual de 5 marchas, é o F175CR, que não tem relações tão alongadas assim, justamente porque esse torque máximo ele vem não num giro elevado como nos 16 válvulas, mas aqui para um 8 válvulas ele ainda está um pouco alto. Então, esse câmbio ele é mais escalonado para que na estrada, em velocidades de cruzeiro, você fique ali perto dos 3.000 RPMs ou um pouco acima, que é justamente o momento em que esse motor está desenvolvendo o máximo torque e sendo o mais eficiente possível. É dessa forma. Já os engates de alavanca são até bem justos, precisos, com a particularidade desses câmbios Chevrolet de você não conseguir colocar uma primeira marcha ali com o veículo em movimento. Você tem que praticamente parar o carro para engatar a primeira marcha. Quando você vai reduzir ali num quebra-molas, por exemplo, dependendo da situação, você tem que quase parar o carro para engatar uma primeira. É um detalhe curioso aí dos GM. Suspensão McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, configuração mecânica mais simples, voltado aí para um menor custo de reparos, né, corretivos, o que da mesma forma acontece no sistema de freios, discos ventilados na dianteira e tambor na traseira. A direção de assistência hidráulica mais convencional, de custo de manutenção também mais acessível, porém rouba um pouco mais de potência do conjunto mecânico. E o porta-malas tem excelentes 563 litros de capacidade, maior que muitos sedã de porte médio mesmo, de fato, né, como o próprio Cruze. E vários outros da categoria, o Cobalt se destaca muito na sua capacidade de porta-malas e ainda vinha com banco traseiro rebatível e bipartido de série nessa versão. Mas falando dos principais pontos positivos de você adquirir esse Chevrolet, primeiro, claro, seu conjunto mecânico confiável, resistente, eu diria que é um dos carros mais baratos de manter nessa categoria, nessa faixa de preço, com certeza. Peças que você acha com facilidade, várias delas vindo aplicadas em vários veículos, tanto da Chevrolet quanto até em alguns Fiat, que também, em certo momento da nossa história, usaram esses propulsores 1.8 GM Família 1.
Então, peças você vai achar muito facilmente. É um carro de desempenho bom nessa versão com motor 1.8. Bom espaço interno para quem vai no banco traseiro aqui. É um sedã médio de fato, né? O mínimo que se espera. Ótima capacidade de porta-malas, carro também de boa altura do solo. Não vai raspar o fundo ali com facilidade como outros Chevrolets aí que temos também. Bom nível de conforto ao rodar, o que é garantido tanto pela calibragem de suspensão quanto pelos pneus aqui de perfil mais alto. Por essas e outras razões, é um carro de ótima relação custo-benefício. Entrega até bastante pelo valor que ele cobra. Um sedã 2013 abaixo dos R$40 mil, porte médio, tá muito bom comparado com os seus concorrentes, com certeza. E ainda assim é um carro de boa revenda, tem até uma boa procura no mercado aí para ele. Ou seja, você não vai ter muita dificuldade quando quiser passá-lo para frente. Mas é claro que nem tudo são flores, é um carro que também tem seus pontos de atenção. Ele vem equipado com step de uso temporário, muita gente não gosta dessa solução, então vale ser mencionado aqui. Como eu disse, faltou alguns equipamentos que vários concorrentes já entregavam, né? Como por exemplo, ajuste de profundidade da coluna de direção. Faltou também o volante multifuncional, o ar-condicionado digital, mimos que seriam muito bem-vindos aqui no Cobalt, com certeza. Faltou também o ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos. Você fica dependendo só de uma luzinha ali que vai acender quando esse carro já estiver numa condição de superaquecimento, o que não é nada legal. Farol de foco simples, também baixa eficiência de iluminação. Quando você está ali só com o farol baixo, ok. Mas quando você usa o farol alto, o foco do baixo ele apaga. Então aquela iluminação mais próxima fica fraca. Também o acabamento interno, ele é em plástico mais rígido, que faz ruído com o passar do tempo. Também é um carro que não entrega uma boa visibilidade externa para você estacionar, manobrar. Ele tem muito mais pontos cegos. Por quê? Ele tem uma linha de cintura lateral mais alta, então aquela área lateral ali envidraçada ela fica menor. Tampa do porta-malas ela é mais alta também, o que prejudica também você olhar pelo retrovisor. E também a posição do banco do motorista, mesmo no ajuste mais baixo, ele ainda fica alto. Para pessoas com mais de 1,80 m, 1,85 m, podem se incomodar um pouco em algumas situações aí de trânsito. Então, nesse quesito ele fica devendo. É um carro de posição mais elevada de guiar, né, por causa disso, o que não passa nenhuma esportividade ao volante. Para quem busca isso no carro, não vai encontrar muito provavelmente aí no Cobalt. Também não é um carro que entrega boa estabilidade, tem uma rolagem um pouco maior de carroceria, justamente por aquela suspensão voltada para entregar um maior nível de conforto ao rodar, então um carro para você ficar mais ligado aí em curvas de alta velocidade. Também o consumo de combustível pode ser um pouco elevado nessa versão com motor 1.8. Esse consumo só melhoraria nos Cobalt 2017 em diante, quando esse motor foi atualizado, ele teve grandes melhorias, aí sim ficou mais econômico, mas aqui nessa primeira geração do Cobalt fica devendo em economia de combustível. Também cuidado com a procedência, muitos desses veículos foram utilizados em táxi, em aplicativos de transporte de passageiros, então muitos exemplares que você vê anunciado aí podem estar com quilometragens bem elevadas, o que é algo para você também ficar atento e avaliar com bastante critério antes de bater o martelo na compra do seu próximo carro. Por isso que é interessante você utilizar o nosso e-book para não esquecer de nenhum item importante quando for avaliar seu próximo carro. Por essas e outras razões, o Cobalt acabou ficando um pouco mais desvalorizado no mercado, hoje está num preço um pouco mais acessível. É bom, porque você desembolsa um valor menor, relativamente falando, para pegar um carro desse, só que futuramente também ele pode cair um pouco mais de preço comparado com alguns de seus concorrentes. Mas me diga você, frente a toda essa análise, ainda assim você levaria um Cobalt 1.8 2013 para sua garagem? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, eu vou deixar aqui, olha, aquela playlist com vários outros vídeos nesse mesmo formato para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e eu te espero lá!